Olá, estamos de volta com mais um Minha Escola na TV. Os primeiros jornais impressos que circularam no país foram o Correio Brasiliense e a Gazeta do Rio de Janeiro, todos os dois lançados no ano de 1808. E é claro que de lá para cá muita coisa mudou. Surgiram novos meios de comunicação, como as rádios, emissoras de TV e, por fim, a internet, que transformou a nossa forma de comunicação e também o jornalismo. Aqui em nossa cidade, o jornal Folha de Ponte Nova existe há 30 anos e é um dos mais tradicionais veículos de comunicação da região. E hoje nós recebemos um dos fundadores e atual diretor da Folha de Ponte Nova, o jornalista José Carlos Itaboraí. E também contamos com a presença de duas alunas do Instituto Montessori, a Luísa e a Isabela, que vão nos ajudar aqui nesse bate-papo. Obrigada pela presença, por aceitar o convite, estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, boa tarde para vocês. Boa tarde para os telespectadores. Itaboraí, fala um pouco pra gente sobre a história da criação da Folha. Pois sim, eu tenho que voltar lá em 1988, né? Eu sou potinovense, fui estudar em Belo Horizonte, voltei para cá em 83 para trabalhar nos jornais aqui, Rádio Ponte Nova na época, até que em 88 houve uma crise muito grande na economia nacional, repercussão local, e os jornais fecharam. Nós não tínhamos mais jornais aqui, a região também, pouquíssimos jornais, no interior em geral, muitos jornais fechados. E a minha esposa, nós tínhamos uma lanchonete em Palmeiras, onde é o Zero Grau hoje, e sentado lá numa bela tarde, nós começamos a imaginar uma forma de fazer um novo jornal, um novo modelo de jornalismo, uma forma de ter esse projeto de maneira sustentável, e imaginamos uma sociedade com os donos das bancas, que ajudariam a gente a fazer a distribuição de jornais, o Francisco e o Zezé Madalena, e o João Batista, que é um professor, entende muito de latim, o conhecimento da língua é muito forte, e ajudaria a gente na parte de revisão de texto. Nessa articulação, o jornal circulou na véspera do Natal de 88. E quais foram as principais dificuldades que vocês tiveram no início, quando resolveram criar o jornal Folha de Ponte Nova? Nós já começamos com dificuldades, né? Naquela época a inflação estava 40% ao mês, o governo Sarney naquela época, uma loucura. Mas a gente teve a oportunidade de lançar o jornal. Primeiro foi em véspera de Natal, em um período em que o mercado estaria propenso a algum tipo de anúncio para ajudar a gente a iniciar a parte comercial do jornal. Segundo, de 1º de janeiro, nós tivemos posse de todos os prefeitos da região. Começou um novo mandato em todas as prefeituras. E nós fizemos 11 coberturas de posse. Eu saí com o Francisco, a gente saiu juntos, fomos de carro, seguindo os juízes, seguindo oficiais de justiça. Fizemos 11 posses, vendemos isso e conseguimos dinheiro que deu para sustentar o jornal. E de imediato também começamos uma nova proposta do jornal, que era de não dar o jornal. O jornal era vendido, o jornal tem um custo, né? Tinha uma tradição muito grande de que as pessoas distribuírem o jornal na cidade e na região. Então nós passamos a vender o jornal com preço real e vender assinaturas. E num desses circunstâncias de período de vida da gente, nós vendemos 1.000 assinaturas em 6 meses. Então, quando nós chegamos na segunda metade de 89, nós tínhamos capitalizado o suficiente para manter o projeto do jornal. Sim. E você já se imaginava virar jornalista desde quando começou a faculdade, ou você descobriu isso com o tempo? Meu primeiro trabalho como remunerado, com carteira de trabalho, eu tinha 13 para 14 anos ainda no interior de São Paulo, minha família é daqui, mudou para lá. E meu primeiro trabalho era trabalho de office boy, numa empresa multinacional muito grande. E os engenheiros, vários engenheiros, todos assinavam os jornais. E final de expediente, todos os jornais estavam disponíveis. Eu cansei de ler Estadão de São Paulo, a Folha de São Paulo, a Gazeta Esportiva na época, a Folha da Tarde.
todos os jornais ficavam disponíveis. Eu sempre fui muito curioso, tive o prazer de crescer com meus pais, que sempre estimularam a leitura para a gente. Todos nós, como bons leitores, sempre tivemos acesso, a despeito das dificuldades, sempre tivemos acesso à leitura. E a partir daí eu comecei a gostar de jornais, desse tipo de texto que era produzido para fazer jornal, que é diferente do texto para literatura, e comecei a conhecer os projetos. Uma curiosidade muito grande é que na época os jornais circulavam sob censura. Então o governo militar tinha uma notícia de capa que o censor do governo não gostava, então ele tirava aquela notícia. E via de regra, os jornalistas se recusavam a substituir a notícia. Então o jornal vinha com receita de bolo na capa, vinha com trechos dos Lusíadas. Eu li os Lusíadas quase todos nos jornais naquela época. Mas eu não sabia por quê, nós vivíamos uma censura muito forte naquela época. Meu amadurecimento como jovem, adolescente, para rapaz, é que amadureceu em mim a ideia de tentar a carreira como jornalista. E muitas pessoas falam que um dia a internet vai superar o jornal. O que você acha disso? Bom, é uma realidade, em alguns países já é uma realidade. Nos Estados Unidos, muitos jornais já fecharam, circulam, ou fecharam e jogaram a chave fora, ou fecharam e se transformaram em jornais digitais. Nós temos estudado isso nos últimos 5 anos. No Brasil, essa tendência é um pouco mais remota, né? O mercado editorial brasileiro ainda sustenta os jornais, mas é inegável que as pessoas, as redes sociais, a informação de internet hoje mudou o mercado todo e obrigou a gente também a mudar. Hoje, além do jornal semanal, eu tenho um site com notícias diárias. Se você acessar www.folhadeportinova.com, você vai ter notícias da cidade, da região todo dia. Eu tenho uma fanpage onde eu jogo informação todo dia. Eu edito 2 newsletters por semana para cerca de 8 mil e-mails que eu tenho, mandando notícia para eles com chamadas para a informação que a gente produz, para que as pessoas sigam interessando pelo veículo jornal, que é o nosso carro-chefe. Sim. E vocês se adaptaram ao site, às fanpages, depois de quanto tempo do jornal? Pois é, o processo é novo para a gente. Nos últimos 4 anos que a gente avançou nisso. Tem uma assessoria de TI, tecnologia de informação. Somos curiosos em tudo que publica, todas as experiências que os jornais diários têm. E a gente procura ler os manuais de redação, os estudos que são feitos, as pesquisas de mercado, de comportamento de consumidor, tudo que nós não temos aqui, mas a gente se apropria do que é feito lá fora. Alguns parceiros são bastante interessantes, contratação que a gente pôde fazer de algum tipo de consultoria. Nós temos uma consultoria muito interessante do Ademar Figueiredo aqui de Ponte Nova. Ele é formado em relações públicas, é estudioso até hoje. Então a gente está sempre repensando, toda hora a gente pensa como recomeça o jornal, recomeçar o trato visual que o jornal tem, como é que eu vou fazer para dar um outro aspecto visual para o jornal, como que a gente vai vender esse produto no mercado, como que a gente vai surpreender, o que a gente pode tentar surpreender o mercado com informação mais vigorosa. E o que todos os jornais têm feito no mundo para sobreviver é tentar fazer a notícia hiperlocal. Então nós estamos investindo ao extremo na nossa notícia local. Se você quiser pensar em compreender o que acontece em Ponte Nova, você tem que abrir o jornal na sexta-feira para saber. Então, como é o processo de produção de um jornal? Tipo, passo a passo, de como se faz? Olha, se eu pensar o jornal semanal, né, que é o padrão que a gente vive, nós temos 16 páginas de jornal, em média, 2 páginas de esporte, 2 páginas de polícia, 2 páginas de sociedade, 1 página de região, 2 páginas de polícia local, 1 para leitor e mais 2 ou 3 para notícias de cidade e 2 de qualidade de vida e saúde que a gente reserva. Então, toda semana a gente passa a trabalhar, eu fecho o jornal na quinta-feira à tarde e começo a trabalhar a produção de informações que vão me
vão ocupar esse espaço na semana seguinte. Então, só para vocês terem ideia, a lição de polícia, que é o que o pessoal fica mais curioso, né, nós temos, toda semana eu tenho contato com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com a Polícia Rodoviária, com a Polícia Florestal, com a Vara Criminal no Fórum, com a Defensoria Pública, com advogados, com fontes de terceiros, e hoje as redes sociais, né, as coisas acontecem, você abre o celular, você está sabendo que teve um ônibus pegando fogo, que teve uma notícia, outra novidade qualquer, e a gente se apropria dessa informação imediatamente para transformar ela numa notícia inteira que a gente possa usar no jornal. Sim. E como você disse em relação das mídias, o que você acha como jornalista dessa conexão, dessa ligação entre a mídia e o jornal? Você acha que é positiva ou negativa? Ela é positiva, ela é inexorável, não tem como deixar de ter essa relação mais, né? Não é à toa que nós investimos no projeto multimídia. Eu digo que nós temos hoje, são plataformas, né? Eu tenho um jornal impresso, eu tenho um site, eu tenho a newsletter, eu tenho uma fanpage. E teria mais ainda, se a gente fosse olhar um projeto de Twitter, um projeto de apropriar de outras possibilidades na rede social. Acho que é essencial hoje, pela velocidade que as informações são transmitidas, né? Quando a gente circulou com o jornal, eu fechava o jornal na quarta-feira à noite para ele circular no sábado, porque eu tinha que processar isso, mandar isso para a gráfica e chegar aqui no sábado de manhã para fazer entrega. Hoje eu fecho o jornal na quinta-feira às 4 horas da tarde, 8 horas da noite ele já está impresso em Belo Horizonte, na madrugada ele já está aqui na sexta, e na hora do almoço 90% dos nossos assinantes já estão com o jornal nas mãos. Então, não tem como abrir mão de ter essa ferramenta como apoio. Obrigada. E agora a gente vai para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Voltamos com Minha Escola na TV. Hoje nós contamos com a presença do Itaboraí. Ele é diretor do jornal Folha de Ponte Nova e nós estamos conversando sobre o jornalismo hoje em dia. Então, nós estávamos falando sobre o jornal pela internet. Na sua visão, como transformar a internet em uma aliada dos jornais impressos e não em uma vilã? O grande desafio, não só meu, mas de todos os jornais, é de conseguir que haja crescimento em detrimento da concorrência que a internet personifica, né? Hoje, grandes jornais que estão bem estruturados, a Folha de São Paulo hoje tem praticamente o mesmo volume de assinantes do que de assinantes virtuais. Então, ela conseguiu fazer o produto dela de forma que ela tem receita no jornal impresso e continua tendo receita no jornal virtual. E mais, usa a ferramenta virtual para dar profundidade para a informação que ela produz. Não só a Folha, outros jornais. O Zero Hora de Porto Alegre é pioneiro nesse projeto no Brasil. Mas o fato é que os jornais estão fazendo isso e a gente está correndo atrás de ver como, tendo todas as dificuldades, todas as limitações que o interior impõe para a gente, tentar fazer com que o nosso jornal seja essencial para a comunidade. Eu queria saber como um estudante do ensino médio pode saber se ele tem perfil para o jornalismo. Eu já fiz algumas palestras em escola, uma vez me fizeram uma pergunta semelhante. Eu costumo dizer que fazer jornal é contar história. Eu conto histórias diariamente no meu site, conto histórias semanalmente no jornal. Seleciono as histórias que eu acho mais interessantes e transformo em notícia. Aí uma menina disse, mas eu não sei contar história. Aí eu brinquei com a menina assim, você já contou mentira? Claro que ela contou mentira. Então você inventou uma história, né? Se você é criativo para criar situações e para pensar isso, você pode imaginar que isso pode ser haja um dom para que você exercite a contação de história. E você vai contar a história do ponto de vista jornalístico. São mercados distintos em relação à literatura e jornalismo. Mas vai principalmente a partir da sua curiosidade
né? Você tem que ser uma pessoa muito curiosa, né? O tempo todo está antenada com o que está à sua volta, e de investir na qualidade de texto, porque você precisa escrever bem. Né? Claro que se for trabalhar, vou trabalhar com rádio, é só minha voz, você precisa falar bem. Vou trabalhar só com televisão, basta meu rosto. Você precisa ter conhecimento e falar bem. Você não pode chegar num veículo de comunicação com um português que possa ser gíria, que possa ser menos... Não é que você tem que fazer um português casto, arcaico, mas tem que ser um português que as pessoas compreendam e que você possa ser compreendido para pessoas de várias idades, não só para as pessoas de sua idade, do seu convívio. Então eu acho que é um aprendizado constante nessa história. Bacana. E como vocês escolhem o que deve ou não ser noticiado? O processo do jornal é chamado de edição, é por causa disso. A gente edita o jornal. Nós temos espaço limitado no jornal, mesmo no site diário nós temos espaço limitado. Então a gente vai selecionar as notícias que a gente entende que sejam mais impactantes, não as que sejam mais ruins, sejam mais sensacionalistas somente, mas as que sejam mais impactantes, que elas possam levar as pessoas a lerem e procurar reflexão sobre algum aspecto que está acontecendo na cidade. Então às vezes fala assim, o jornal só quer notícia ruim, mas a gente não quer só notícia ruim, a gente quer a notícia impactante para que as pessoas possam compreender o que está ocorrendo à volta dela, entendeu? E as notícias que ficam na capa do jornal, como vocês fazem para escolher? É mais um processo de edição. Né? Nós temos um universo de notícias em 16 páginas, das mais diversas fontes, das mais diversas editorias internas que a gente tem, e a gente chega no final e vamos ver como é que nós vamos embalar essas notícias. Na capa é a nossa embalagem, é o nosso papel de presente. A gente tem que selecionar notícias boas, fotos boas, manchetes que sejam atraentes, tanto quanto possível, para que esse jornal não só seja vendável, mas que as pessoas percebam, qualquer pessoa que chegar numa banca ou chegar num posto de venda, se sinta atraída com a possibilidade de ter aquele jornal e de comprá-lo. Sim. Você também é escritor, certo? Fala pra gente um pouco sobre os livros que você tem publicado. A experiência assim, eu sou escritor eu escrevi um livro em 95, escrevi outro livro em 2005. Então, eu fui escritor. Eu escrevo, eu tenho uma coluna de contação de história no jornal, eu tento manter isso. Mas o fato é que sempre gostei de escrever. É o que eu falei com ela. Você tem que crescer gostando disso, procurar fontes de informação que você possa ser criativo. Né? Por minha formação pessoal, eu cresci escutando histórias dos meus pais, dos meus avós, e contei história para os meus filhos desde pequeno. Então, em um determinado momento, algumas histórias eu coloquei no papel e te contei com boas parcerias e foram transformadas em livros, 2 livros. Um é um livro com a história de um bem-te-vi, que era discriminado na árvore por causa do tipo de canto que ele tinha, que assustava os outros, e tentei criar um ambiente de forma que os diferentes pudessem conviver na mesma árvore, até porque todos eles eram pássaros. Outro livro é um livro da história do bicho folhácea, que é a história de um coelho que também é discriminado na mata porque é inimigo da onça. Há uma crise hídrica, uma seca muito grande na floresta, e ele se transforma no bicho folhácea para conseguir beber água e não morrer de sede. Eu sempre tentei me apropriar de informações. Essa do bicho folhácea é do folclore brasileiro, o bem-te-vi é uma criação minha. Agora estou acabando uma outra historinha do grilo que não queria ser verde. Tem tudo a ver com o pessoal mais novo que se revolta com relação ao que possa ter de padrão e quer fazer uma coisa nova. Esse grilo se recusava a ser verde, ele achava que ele podia ter outra cor. Só que continua com a da gaveta. Não é um camaleão, né, gente? O seu livro, O Bicho Folhácea, ele já foi adaptado para uma peça pelo grupo Companhia Teatro de Bolso. Como foi ver a sua história ganhando vida através de uma peça teatral? Muito interessante. O meu irmão, que também é psicólogo e é professor, ele adaptou também um livro para um trabalho
de estudo ecológico numa escola lá no Pará. O trabalho ficou maravilhoso, o livro transformou, criou uma outra perspectiva para a história. Essa história do Carranco com a Companhia de Bolsa também foi muito interessante. Foi fantástico ver isso e ver como a gente sendo criativo, e eles são criativos, o pessoal do teatro foi extremamente criativo, né? E tem uma liberdade fantástica para poder transformar a mensagem que a gente queira em algo muito mais palatável, muito mais acessível, né, para o público que a gente pretende que seja o público infantil e adolescente. Sim. E além desse livro, sobre o grilo que não queria ser verde, você pretende escrever outros livros? Sempre tem uma gaveta cheia de textos. A gente escreve e vai guardando, esperando oportunidade, circunstâncias que possam tirar isso da gaveta. Eu sou apaixonado, tudo que eu pude ler sobre Monteiro Lobato eu li. Monteiro Lobato escreveu, a produção literária dele foi intensa ao longo da vida, e ele só escreveu a partir de uma certa idade. Ele se envolveu com diplomacia na época dele, se revoltou contra os governos, e chegou um tempo na vida que ele falou que não ia escrever mais para adultos, só para criança. E foram as melhores produções literárias dele, foram os livros infantis dele. Ele estava rompendo com o público adulto, por assim dizer. Então, por exemplo, eu tenho um personagem universal que chama Pedro Malas Artes. Eu tenho 86 histórias do Pedro Malas Artes cadastradas, que eu achei no Brasil, achei no Caribe, achei na Rússia, achei no Chile, achei na África. Então eu fico colecionando histórias para ver uma hora que isso pode, se é que vai ser assim, transformar isso num tipo de trabalho literário, para tentar interferir para que as pessoas, ao terem um tipo de leitura, ajude elas a refletirem sobre o que está ao redor dela e, principalmente, exercitar a criatividade. Existe uma famosa citação que cita, né, que existem dois tipos de jornalista: o que escreve as coisas que a sociedade precisa saber e o que escreve coisas que a sociedade quer saber. Para você, o que há de diferença entre os dois tipos? Essa pergunta é difícil. Eu entendo, as duas se completam, as duas perspectivas se completam, né? Eu não posso escrever o que eu acho que é a busca da verdade. Eu não posso ter a minha verdade, mas tem que estar o tempo todo buscando a verdade dos fatos, né? Então, pelo conhecimento crítico que a gente tem, a gente adquire isso ao longo da vida, tanto quanto possível, continuo lendo, continuo me inteirando das informações ao redor. Então, a gente percebe que a sociedade precisa ter informação. Eu vou até fugir um pouco da sua pergunta para poder cair numa outra possibilidade, que é, por exemplo, vocês precisam saber algumas informações que são relevantes. Eu tenho um jornal em Ponte Nova com 3.000 exemplares por semana. Então, se você imaginar que nós temos 60 mil eleitores em Ponte Nova e só 3.000 jornais, você imagina que tem um universo muito grande de pessoas que não leem. A última pesquisa que foi feita com relação ao jornal me indicou que cada jornal é lido por cerca de 5,6 pessoas. Então, a gente arrisca dizer que cerca de 15.000 pessoas leem as informações que a gente produz toda semana. Mesmo assim, ainda tem muita gente que não lê o jornal. Os jornais diários que estão nas nossas bancas hoje, nos fins de semana, não passam de 300 ou 400. Só 300 pessoas leem jornais diários em Ponte Nova. Então, a gente sabe que as pessoas precisam saber, a gente sabe o que elas precisam saber, e o desafio é, o tempo todo, tentar fazer com que as pessoas se habilitem como leitores, sabe? É uma questão mundial, ainda mais com as redes sociais hoje. As pessoas não estão lendo. As informações que a gente vê sobre leitura de livro, os livros mais lidos são livros que estão direcionados para as escolas, que as jovens são obrigados a ler às vezes. Então é um desafio muito grande. Mais do que a sua pergunta, eu diria que a gente tem que escrever porque as pessoas precisam. Eu entendo que as pessoas precisam de conhecimento. E agora a gente vai para o intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos.
Voltamos com Minha Escola na TV. Hoje nós estamos falando sobre jornalismo com o Itaboraí. Ele é diretor do jornal Folha de Ponte Nova. Então, no bloco anterior, nós estávamos conversando sobre a importância de ler. Qual você acha que é a importância para jovens, adultos e moradores de Ponte Nova lerem o jornal da cidade? Bom, no caso, a leitura é essencial, independente do jornal. Eu acho que não tem como você não pode viver alienado, né? O Tribunal Eleitoral fez uma pesquisa agora, junto com a agência aí, de que os eleitores, a despeito de ter muitos eleitores que não querem votar esse ano, quem vai votar vai se informar através de televisão e principalmente de jornal, para poder formar opinião. Então, a leitura para mim é essencial, porque o jornal permite que você forme opinião. Você lê, você guarda, você reflete, você entra no aspecto da notícia, você pode completar essa informação com outro tipo de fonte, mas é essencial para você formar opinião. Você tem que ter, o cidadão tem que ter opinião e tem que conseguir com isso ter formação crítica. O que é ser crítica? É refletir sobre o que está acontecendo ao seu redor e ver como é que você vai conviver com isso, como é que você vai intervir, ou você deve ou pode intervir, para que a realidade seja mudada de uma maneira que não se perpetue em situações de desigualdade, situações de discriminação, situações de pobreza, outras situações que impliquem em perda de qualidade de vida, de conhecimento. E falando em fontes, como é que vocês conseguem as fontes para publicar no jornal? As pessoas falam para os editores ou vocês procuram? O que vocês vão colocar na notícia? Como eu disse no primeiro bloco, né, nós temos algumas páginas com alguns temas internos e toda semana a gente exercita contato com essas pessoas que a gente sabe que produzem informação. Eu sei que a prefeitura tem informação, eu sei que a Câmara tem informação, eu sei que o Fórum tem informação, eu sei que os 2 hospitais têm notícia, eu sei que uma série de referenciais que a gente tem em Ponte Nova e na região onde essa informação é produzida. E temos várias informações que são processadas fora daqui, na região, em Belo Horizonte ou em Brasília, e que repercutem aqui. Então, o desafio é tentar localizar esse tipo de informação e ter um conteúdo que a gente acha que possa ser capaz de atrair os nossos leitores e novos leitores. Sim. Convivendo com as notícias de todo momento, você está ciente da situação educacional do nosso país, da nossa cidade. E como a cidade é o que mais presenciamos, o que você acha que pode ser feito para alavancar a educação da cidade, do país? Nosso processo educacional, ele nem como resumir tão em poucas palavras aqui, mas o fato é que as carências são muitas, né, em relação à realidade que a gente vive, né? Há uma grande parcela da população fora da escola, muitos jovens que vão para a escola e não tem, pessoal que termina o primeiro grau, pessoal que chega no segundo grau, pessoal que chega na universidade, pessoas cada vez menor, né? Um funil, uma triagem natural que é perversa. O fato é o seguinte: as pessoas tinham que ter qualidade de vida, tinham que ter condições de viver para poder ter acesso à escola, para que ela seja cada vez mais universal e para que ela tenha qualidade. Todas as escolas, eu não imagino que alguém administre a escola para que ela seja ruim, né? As pessoas administram escolas sem qualidade ideal por falta de condições para que isso seja ideal. Mas o tempo todo eu fico imaginando que a nossa sociedade tem que trabalhar a possibilidade de que as pessoas tenham o ensino universal, que seja universal o aprendizado. E o conhecimento mais ainda, porque só com isso as pessoas vão ser capazes de compreender o que está ao redor dela, o que está acontecendo aqui, como é que as coisas que acontecem num país lá no Oriente Médio repercute aqui, que importância que tem você compreender a crise, a relação Estados Unidos-China com a sua vida aqui na escola. Você tem que ter, as pessoas têm que ter buscar
um senso para compreender a conexão de todos esse cenário que está ao redor da gente. E não adianta a gente se alienar, a gente não pode se alienar. A gente não tem, não me dou essa perspectiva de alienar, e acho que as pessoas não podem se alienar, porque é essencial ter informação, né? As pessoas hoje estão muito, principalmente a juventude está muito voltada para a questão de internet, os smartphones, os iPhones, os aparelhos, mas se ela não tiver a informação, se vocês não tiverem, eu não digo vocês, não tiverem a informação complexa, ou completa, ou aprofundada, né, você não consegue, na hora que terminar o seu curso, fazer uma redação aprofundada que o Enem ou que outro tipo de processo seletivo vai exigir de você. Sim. E como você trabalha com um projeto mais voltado para pessoas de mais idade, o que você acha que entrete mais esse povo? Igual esporte ou alguma coisa sobre um crime que aconteceu, algo do tipo? O que você acha que mais chama a atenção do público adulto para ler? O jornal, a última pesquisa que a gente fez mostra que o nosso público médio tem de 25 anos para cima. Sim. Né? O esforço da gente em interagir com as mídias sociais é para que o nosso público não envelheça mais, que os jovens se interessem pelo jornal. Ou isso, ou são tantos idosos, tantos maduros, e que não vão ter leitor novo. Então o esforço é para quem é leitor novo. As pesquisas que a gente fez, a última pesquisa que a gente fez, mostrou para a gente assim, as pessoas gostam de ler sobre as coisas da cidade, elas querem ler questões ligadas à qualidade de vida, questões ligadas à saúde. As pessoas detestam a página policial, mas todos leem a página policial. Você faz a pergunta lá, qual página que você não gosta? Eu não gosto de polícia, acho que o jornal traz notícia ruim. Qual a notícia que você lê primeiro? Eu leio a página de polícia. Então, é bipolar essa relação com a questão policial, mas num país que a gente vive, em que a violência é tão patente, né, e que a gente tem que conviver com ela aqui também, a gente acaba achando, a gente tem que registrar isso, né, até para que as pessoas percebam o que está acontecendo ao redor dela, dessa questão da violência. Uma vez eu fiz conversar com uma professora em sala de aula, ela falou, eu não gosto que meus meninos leiam o jornal porque a página de polícia é ruim para eles. Aí eu desenvolvi o raciocínio de mostrar para eles que esse acidente que aconteceu aqui, esse atropelamento, porque alguém atropelou fora da faixa ou o veículo estava em velocidade, então ela tem que compreender a relação de mobilidade urbana para poder não morrer só na notícia em si. Né? Você foi assaltado 11 horas da noite, você tem que saber que você tem um risco de circular 11 horas da noite. Então ela começou a trabalhar com os alunos dela a notícia nesse tipo de perspectiva, né? Para ela compreender o entorno dela e onde que ela se situava nesse contexto todo. Sim. E o que você acha mais fácil de encontrar? Notícias sobre esportes, sobre criminalidade, sobre um pouquinho de cada, ou tem algum específico, algum ponto principal? Não, a gente tem que ser criativo, né? A gente tem que ser criativo. A agenda esportiva é inerente ao jornal. Se eu não circular semana que vem, as pessoas continuam promovendo esporte. Se eu não circular semana que vem, as notícias de violência e criminalidade continuam acontecendo. Mas se eu não for atrás de informações de comportamento, de promoções, as coisas que ocorrem, os debates, cursos, seminários e outros tipos de atividades que envolvam o conhecimento, eles também, a gente vai ter que ter uma relação junto com eles para isso. Então, qual que é o segredo? Tentar trazer para o jornal uma informação nova. Né? Semana passada nós trouxemos uma informação da primeira transexual de Ponte Nova que conseguiu o registro dela com mudança de nome. Então isso repercutiu de uma maneira muito interessante. As pessoas não sabiam que tinha essa possibilidade. A gente sabe que isso provocou uma reflexão muito grande na cidade. Esse é um exemplo que a gente tem, mas são muitos exemplos que a gente tem toda semana, quando a informação nova, como que ela repercute e passa a ser gratificante perceber como que as pessoas se envolvem com o jornal. Sim.
certeza. E agora a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Voltamos com Minha Escola na TV. Hoje nós contamos com a presença do Itaboraí. Ele é jornalista do jornal Folha de Ponte Nova. Também contamos com a presença de 2 alunas do Instituto Montessori, que está conversando aqui com a gente. E vocês têm mais alguma pergunta para poder fazer? Eu tenho mais uma. A gente gostaria de saber como que você e toda a equipe de produção de jornal lidam com as críticas recebidas. Olha, a comunicação, a notícia sempre tem 2 lados, né? Invariavelmente, um lado sai perdendo porque, dependendo do tipo de informação, o tipo de enfoque, alguém vai ficar em evidência por um motivo que não quer. Então a gente tem que trabalhar essa informação com responsabilidade, porque a gente sabe que vai afetar a vida das pessoas, né? E principalmente trabalhar para que a gente não corra o risco de ser cobrado por erros, porque a gente erra como qualquer pessoa, qualquer profissional erra. A gente retifica os erros da gente, né? Já se disse que o jornalista é o único profissional que publica seu erro. Então, a gente tem que fazer retificação toda vez, a gente tem que procurar contornar, a gente tem um processo constante de apuração da informação, justamente para evitar que haja erro. Tem uma informação da data, do valor, de uma opinião, a gente tenta correr atrás, verificar, checar, ver se está correto, onde é que foi, como é que está, justamente para evitar que esse meu produto final esteja incompleto. Então a gente, o tempo todo a gente procura, a gente sabe que convive com insatisfação, a gente sabe que as pessoas, tem um lado da notícia que fica de mal com a gente, por assim dizer, mas a gente sabe que a gente também tem a obrigação de informar o que é de interesse público. Sim. E vindo com essas críticas, vocês recebem elas por onde? O primeiro canal é o telefone ou o e-mail. As pessoas, hoje, o consumidor em geral, o leitor em geral, ele é bastante crítico. O jornal circula, alguém liga para lá, não gostei dessa imagem, eu não gostei dessa notícia, essa notícia está errada, eu vou e retifico. Muitas vezes as pessoas nem querem que seja registrado a opinião, mas leva a gente a refletir nas reuniões internas de como que a gente tem que trabalhar a informação para a gente evitar que caia em erros diversos que a gente sempre ocorrem, né? Mas a busca, a gente chama que é a busca do erro zero. Todo veículo de comunicação tem a eterna busca do erro zero, que não tem fim isso, é um processo que não tem fim. Sim. E continuando esse assunto sobre críticas, como é que vocês tomam cuidado para tentar não receber essas críticas? Vocês vão a fundo na notícia para ver realmente se aconteceu, como ocorreu o fato? Pois é o que eu acabei de falar, né? Eu tenho que aprimorar meu processo de apuração da informação para que ele me dê condições de ter uma notícia segura, né? Nos últimos anos, como eu disse para vocês, o consumidor estão mais exigentes, né? A gente corre o risco de ser alvo de ações judiciais, as eventuais indenizações não são baratas, então a gente tem que trabalhar o tempo todo, a gente fala que a gente trabalha no fio da navalha, a gente não pode vacilar em momento algum, apesar de saber que a gente vacila, que a gente erra, a gente não pode tentar não vacilar tanto quanto possível, para que a gente não corra o risco de ter esse tipo de avaliação, que em última análise a gente acaba perdendo espaço da gente no mercado cada vez que a gente percebe que a gente falhou. Sim, mas receber críticas não é bom por algum ponto para a televisão igual. Recebe a crítica, vê no que errou e foca em arrumar. Isso é uma... também é uma constante também isso, né? Todo processo crítico, toda atitude que a gente recebe e que percebemos que a gente está errado ou que a gente ficou incompleto em alguma coisa, leva a gente, nas reuniões internas, a trabalhar a dinâmica de forma que a gente não repita mais esse tipo de erro. Sim. Levando no assunto geral, o que acontece mais aqui em Ponte Nova? O que mais te chama a atenção sobre a cidade? A cultura, alguma coisa do gênero, o esporte?
Ponte Nova é um polo micro-regional, né? Eu digo que a gente circula em Ponte Nova e eu tenho assinaturas em 21 cidades, 20 cidades da região. Todas já pertenceram a Ponte Nova em alguma época. Principalmente as últimas emancipações, em 1960, várias cidades emanciparam aqui na região. E o último foi Oratórios, que emancipou em 95, 94, se não me engano. Então, nós temos uma cultura muito forte. Eu tenho informação rural constantemente, porque a nossa região é uma região rural. Então tem muita informação rural. Hoje nós temos estruturas, as escolas estão bem estruturadas para poder, na formação de jovens, nós temos muita informação na área educacional. Cursos, palestras, seminários, a gente tem muitas informações disso. Nas estruturas de saúde, nós temos saúde local, saúde regional, nós temos vários órgãos regionais em Ponte Nova, que estão sempre produzindo informação que interfere na vida da gente. Sim. Então é uma constante essa interação que a gente tem com as nossas fontes. Certeza. Estamos aqui falando de várias matérias que o jornal publica, de vários assuntos. Como é que funciona lá na Folha de Ponte Nova, no jornal? Vocês têm várias equipes, várias pessoas que fazem cada área? Bom, somos 3 jornalistas para trabalhar o jornal toda semana. A gente conta com apoio. Outros 3 profissionais de vendas que estão na rua e vão trabalhar com o mercado e veem as coisas acontecer, acionam a gente. Temos pessoal de administração, pessoal de telemarketing, pessoal de gerência. Às sextas-feiras nós temos nossos jornaleiros que rodam a cidade inteira entregando as nossas. Nós temos 1.500 assinantes dentro de Ponte Nova. Então toda sexta-feira nós rodamos a cidade inteira. Então de alguma forma a gente acaba, o que a gente não percebeu, porque não estava explícito, a gente acaba descobrindo às vezes porque o jornaleiro descobre, tem uma casa caindo, tem uma árvore caindo, tem uma colmeia de abelha naquela esquina. Então acaba ajudando a gente a formar uma pauta inteligente. Sim. E quem são os constituintes da sua equipe? Da equipe mais prática, vamos falar assim. A principal. Como assim? Constituintes no caso de você com mais quem que faz? Eu sou editor do jornal. Sim. A minha esposa Marília é a gerente geral. Então nós 2 pensamos o jornal 24 horas por dia. O João Batista Xavier é nosso revisor. Temos o Gabriel Chaves e a Milena Ferrante, que são jornalistas. O Tiago, que é meu filho, mais o Diego, são vendedores. Nós temos uma grande família, esse pessoal o tempo todo. Tem um grupo de pessoas que trabalham o tempo todo trazendo a informação para a gente fazer a seleção. Sim. Então, Itaboraí, obrigada de novo por você estar aqui. Obrigado. Obrigada pela presença, ter aceitado o convite. Obrigada também, Isabela e Luísa, que vieram aqui conversar com a gente. Obrigada, Cauã. Obrigado a você também, Laura. Obrigada, Viviane, da loja Lá e Clá, por me emprestar os brincos lindos que eu uso aqui toda semana. E semana que vem tem mais. Espero que vocês tenham gostado. Tchauzinho!